13h45, boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública da Comissão de Educação, realizada hoje pela manhã no Palácio Pedro Ernesto. Eu acompanhei e mostro para você. Na pauta, as carências do segmento da educação especial e a necessidade de garantir políticas públicas efetivas para a solução de problemas, como o déficit de profissionais e a falta de salas para atender a demanda dos alunos. Atualmente, a rede do município do Rio conta com 2.000 agentes de apoio à educação especial para atender cerca de 23.000 alunos. Em relação ao PME, o Plano Municipal de Educação, temos na meta 4 o desafio de universalizar o atendimento educacional especializado, além de garantir a oferta de agentes de apoio à educação especial, instrutores e tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais, Libras. E quando analisamos as estratégias, a maioria delas ainda não foram efetivadas. Eu acredito que a gente tem colocado o tema mais na mesa, mas não basta só colocar o tema na mesa, Medina, sem ter as condições para conseguir entregar o serviço público de qualidade que se faz necessário quando a gente fala da pessoa com deficiência, quando a gente fala da educação especial. E muito disso passa pelos entes, governo federal, governo estadual, governo municipal, estarem mais integrados e terem mais sucesso no que diz respeito ao financiamento da educação especial. E na sessão plenária desta quinta-feira, o Parlamento Carioca aprovou o projeto de lei do Poder Executivo que trata da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Veja com Simone Braga. Na sessão plenária desta quinta-feira, o Parlamento discutiu o projeto de lei do Poder Executivo que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, previsto em mais de 37 bilhões. O projeto recebeu 181 emendas que foram discutidas em plenário. Emenda aditiva número 20 é a que estabelece teto para gastos com publicidade, propaganda e comunicação social da Prefeitura. Fica fixado o limite para as despesas com publicidade, propaganda e comunicação social do Poder Executivo, excetuando-se aquelas relativas a campanhas de saúde e educação, em um teto que não poderá ultrapassar a média dos últimos 4 anos dos gastos com publicidade. A Prefeitura, na hora de discutir habitação, é migalhas. 1 milhão para cá, 2 milhões para lá, tira o orçamento, coloca, mas para a publicidade pode botar no orçamento 130, 140, 150 milhões, e eu não tenho como concordar com isso. Então, mais uma vez, resumindo, caminhando a favor da emenda número 20 do vereador Paulo Pinheiro, pedindo coautoria, e contra na votação final da LDO. O projeto foi aprovado com emendas em segunda discussão e segunda sessão. Eu sou cercada de técnicos, não só da Secretaria de Fazenda, mas dos técnicos da Comissão de Orçamento, que orientam a viabilidade e o tempo que é necessário para reestruturar todo o sistema para passar as informações. Em alguns casos, a gente conseguiu, inclusive, estabelecer um prazo para que eles se organizem, porque todos os anos a gente se estressa com a questão das informações. Durante a sessão, os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que prevê a fixação e divulgação em tempo real para atendimento preferencial a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo, portadores do transtorno do espectro autista e acompanhante em restaurantes no município do Rio de Janeiro. Na sessão, o Legislativo Municipal também deu continuidade à primeira discussão do projeto de lei complementar do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 229, de 14 de julho de 2021. O objetivo é atualizar o projeto Reviver Centro. Entre as propostas está a alteração de incentivos para a Praça 15, Castelo e Cinelândia. Não tem como se falar em Reviver Centro sem um esforço conjunto de uma série de medidas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não tem como reviver o centro da cidade
se nós não mudarmos o centro da cidade propriamente dito. Ver esse centro vivo, com pessoas de todas as classes, todas as cores, é um desejo nosso. E temos que trabalhar para que o centro da cidade tenha renovada a sua vitalidade enquanto centro da cidade. O projeto foi aprovado em primeira discussão. A comissão que acompanha a mudança dos voos do aeroporto Santos Dumont para o Galeão realizou a primeira reunião nesta quinta-feira. Mariana Rosadas tem os detalhes. Ficou definida na reunião de instalação da Comissão de Representação para o Desenvolvimento do Aeroporto Internacional Tom Jobim e demais aeroportos da cidade a presidência de Átila Nunes, primeira vice-presidência de professor Célio Luparelli, segunda vice-presidência de Vitor Hugo e relatoria de Pedro Duarte. A comissão foi formada para avaliar o impacto na economia da cidade decorrente da perda de voos de fora do Brasil. Segundo a Firjan, o desequilíbrio na oferta de voos entre os aeroportos do Galeão e Santos Dumont causou um prejuízo de 4,5 milhões de reais ao ano para o Rio de Janeiro. O Internacional movimentou menos de 6 milhões de passageiros em 2022, mesmo tendo capacidade anual para mais de 30 milhões, enquanto o terminal do centro da cidade acumulou mais de 10 milhões de pessoas circulando, de acordo com dados do governo federal. No retorno do recesso parlamentar, a comissão deve marcar a primeira audiência pública sobre o tema. Transferências de voos começam em janeiro do ano que vem, mas já a partir de outubro haverá redução de horários para limitar o volume de passageiros no Santos Dumont, mantendo apenas viagens para São Paulo e Brasília. Também não será mais possível fazer check-in no Santos Dumont para voos internacionais. A restrição deve reduzir o número de voos no Santos Dumont a menos da metade do de hoje. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em abril deste ano, houve 4.650 decolagens no aeroporto, sendo 1.414 para Congonhas e 492 para Brasília. Esses números somados representam 41% do total de voos comerciais. Em 2014, o Galeão chegou a registrar 17 milhões de passageiros. No ano passado, ocupou apenas a 16ª posição entre os aeródromos do país, enquanto o Santos Dumont foi o 5º mais movimentado do Brasil, operando acima do limite. Além de filas e saguão lotado, são comuns engarrafamentos nos acessos ao terminal e no estacionamento. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal se reuniu com o presidente da Fundação Parques e Jardins nesta quinta-feira. Na pauta, a manutenção e a quantidade de praças adotadas atualmente no Rio. A reportagem é de Simone Braga. Na reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira com o presidente da Fundação Parques e Jardins, a vereadora Rosa Fernandes, presidente da comissão, e o vice-presidente, professor Célio Luparelli, solicitaram informações sobre o trabalho de manutenção das praças em vários bairros da cidade. O presidente da Fundação Parques e Jardins, Júlio Arthur Vilas Boas, esclareceu os pontos solicitados pela comissão. E um deles foi o trabalho de fiscalização que a Fundação realiza nas 368 áreas adotadas na cidade, entre praças, monumentos e canteiros. A gente recuperou o projeto Adote Rio. O projeto Adote Rio é um projeto para adotar as praças, para que a manutenção seja por conta do adotante, em uma contrapartida de divulgação da marca do adotante. A verdade é que nós temos hoje 340, 350 praças e nós estamos fazendo uma vistoria para verificar quais delas não estão sendo respondidas conforme o combinado e contrato. Aquelas que não estiverem de acordo com o combinado, nós estamos chamando o adotante para rever o contrato, porque isso ficou, de certa maneira, alargado um período. E temos também uma previsão de chegarmos ao final do ano com 500 praças adotadas. Hoje foi satisfatório o presidente da Fundação Parques e Jardins, junto com o seu diretor de projetos e planejamento, trouxeram um relatório das vistorias que estão sendo feitas e do quantitativo de adoções.
não justifica ceder áreas a serem adotadas e elas não serem cuidadas. Então, a Prefeitura termina cuidando e está investindo em áreas que não deveriam ser investidas, deveriam investir em outros lugares, porque as adotadas têm CPF ou CNPJ para cuidar. Novas leis foram promulgadas pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Caiado. Renato Chapô tem as informações. Uma delas é a lei que trata de ações que serão realizadas na Semana Municipal da Maternidade Atípica. Uma outra é a que tomba provisoriamente, por interesse esportivo, social e cultural, o corredor esportivo da Ilha do Governador, no bairro do Moneró. Também foi promulgada a lei que declara a Igreja Nossa Senhora da Apresentação Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do município do Rio. E ainda a lei que trata das ações que promovam a inclusão das pessoas com gagueira. A Câmara Municipal entregou o título de cidadão honorário do município do Rio ao jornalista Tiago Gomide, presidente da Rádio Roquete Pinto. A iniciativa foi do vereador Pedro Duarte. Simone Braga foi até lá e mostra pra gente. Natural de Petrópolis, Tiago Gomide atualmente ocupa o cargo de presidente da Rádio Roquete Pinto. Tiago é jornalista, historiador e mestre em bens culturais, história e política pela Fundação Getúlio Vargas. É colunista do jornal O Dia e do Story Channel e professor da pós-graduação em literatura infantil e juvenil da Universidade Cândido Mendes. O jornalista foi assessor especial da presidência da Multirio e da Rio Filme. Como repórter, apresentador e editor, trabalhou em vários canais de TV. Começou a carreira no jornal Pasquim 21 e na Rádio Viva Rio. Foi vencedor do prêmio Guerra Peixe com o documentário O Acre em uma Mesa de Negociação. Eu acho que esse reconhecimento ele me faz mergulhar ainda mais numa cidade que eu amo, numa cidade que eu cresci, que é o Rio de Janeiro. Então, estar aqui nessa noite, num lugar que é emblemático também para a minha trajetória, como um pensador, como um educador, que é a Câmara, me faz ainda mais estar emocionado. Olha, Tiago Gomide, ele é um exemplo e uma inspiração para todos nós, né? Para quem gosta de história, para quem gosta de política, para quem gosta dos seus amigos. Acho que homenagear o Tiago com esse título de cidadão hoje, carioca, é algo mais do que justo, é necessário. É justiça com ele e com a cidade do Rio, que o abrigou, o acolheu tão bem, uma cidade que ele defende com unhas e dentes e que ele gosta, né, de explicar melhor, de contar os seus meandros, os seus bastidores, a sua história, né? Existem algumas pessoas que nasceram fora do Rio de Janeiro, então não são cariocas de berço, mas divulgam mais o Rio de Janeiro, inclusive, do que muitas pessoas que tiveram a felicidade de nascer numa cidade maravilhosa. E o Tiago Gomide é um desses casos. Ele é de Petrópolis, ele é petropolitano, mas nos seus vídeos que viralizam muito por todas as diferentes redes sociais, ele é um dos grandes divulgadores da cidade do Rio de Janeiro, sempre em pautas propositivas, pontuando o valor histórico da nossa cidade, o valor do patrimônio da nossa cidade. Então, para mim, ele já é um carioca e o nosso papel aqui é apenas reconhecer isso, botar no papel e certificar esse título para ele. E nós ficamos por aqui. Outras informações em Câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais não perca às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.